Psoríase Brasil apresenta Doenças de Pele. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Psoríase Brasil. Eu sou a jornalista Ana Paula Dixon, coordenadora de comunicação da Associação Brasileira de Psoríase, Artrite Psoriásica e de outras doenças crônicas de pele. Pessoal, lembramos a todos que essa temporada dos nossos programas foi gravado durante a pandemia e isso pode alterar a qualidade do som. No episódio de hoje, nós recebemos a doutora Jaqueline Barbosa para falar sobre os tratamentos e as barreiras de acesso na atualidade à psoríase. A doutora Jaqueline é médica dermatologista, ela é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, professora de medicina e mestre em promoção da saúde pela Universidade de Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Jaqueline, bem-vinda ao nosso programa novamente. Hoje o nosso assunto é sobre os tratamentos. É uma honra e um prazer tê-la conosco. Olá, tudo bom para vocês? É uma honra estar aqui também. Muito obrigada pelo convite. Estou empolgada para a gente falar sobre os tratamentos para psoríase, porque a gente tem novidade. Então é uma coisa muito importante para os pacientes saberem. Então, vamos comentar. Eu sei que existem vários tratamentos, não sou médica, mas te acompanho há muito tempo e acompanho a Psoríase Brasil. Vamos começar a falar sobre creio que as etapas de tratamento conforme o nível de psoríase? Então, assim, se o paciente tem uma psoríase leve, e o que é psoríase leve, quem está me ouvindo? É uma psoríase que não te incomoda e é pequenininha. Pequenininha quanto, doutora? Menos que 3 palmas da tua própria mão, em superfície, né? Se for menos do que a superfície de 3 palmas da tua própria mão e não te incomoda nada, então, a tua psoríase é leve. Se a tua psoríase, mesmo sendo pequenininha, te incomoda muito, ou se é mais de 3 palmas da mão, você já tem uma psoríase que pode ser moderada ou grave. E neste caso, daí o tratamento é diferente. Para quem tem psoríase leve, a gente prescreve cremes. Para quem tem psoríase moderada ou grave, creme não adianta e a pessoa não deve usar. Ela deve tomar remédio ou fazer fototerapia, que é um tipo de tratamento que a paciente entra numa câmera especial, que tem umas luzes especiais, e você aí que tá me ouvindo, ó, não é câmera de bronzeamento artificial, porque esta câmera está proibida no Brasil porque causa câncer de pele que mata. Então é uma câmera especial que tem em clínica de dermatologia, não tem em clínica de estética, não tem em salão de beleza, tá? Desculpa, Ana, mas é que é bem importante deixar isso bem focadinho. É verdade, e câncer de pele é super agressivo, né, doutora? Exatamente, tá? Então, fototerapia, então, que é uma câmera especial que tem em consultório de dermatologista ou em clínica de dermatologia, ou tratamentos de tomar. E aí nós temos algumas opções de tratamento de tomar, e se essas opções não forem efetivas, ou o paciente tiver alguma contraindicação, nos casos do paciente com psoríase grave, né, que não é leve, que então é aquela que incomoda ou é maior que 3 palmas da mão, a gente daí tem os biológicos, que são a nova classe de medicações, que são umas injeçõezinhas que a gente dá para os pacientes. E essas câmeras também existem em algumas localidades, alguns centros do SUS que também tem, né? Não é muito comum, mas existe também no Brasil, né? Os grandes centros, né? Os centros que têm residência médica, normalmente nas capitais tem. Então, em Porto Alegre tem, em Santa Catarina eu acredito que tenha, em São Paulo tem, no Rio tem, nos grandes centros tem, pelo SUS, né? Em alguns outros lugares também tem pelo SUS, mas infelizmente, apesar de ser um excelente tratamento, tanto no convênio quanto pelo SUS, a gente tem poucas câmeras no Brasil. E outra pergunta que já surgiram várias vezes pelas redes sociais da Psoríase Brasil: tem como substituir essas câmeras pelo sol, pela exposição solar? Então, assim, gente, quando a gente usa essas câmeras, a gente pega um pedacinho do comprimento de onda, como se fosse um filetinho específico do sol, e coloca nessas lâmpadas. Claro, gente, estou falando isso de uma forma lúdica, mas só para a gente entender. Então, eu recebo o comprimento de onda que me traz mais efetividade e menos malefício. Quando eu me exponho ao sol, especialmente de forma descontrolada, eu estou recebendo todos os comprimentos de onda que me trazem também muitos malefícios. Então, a gente tem que cuidar nessa indicação, na minha visão, de indicar para que o paciente tome sol. Se ele tomar um pouquinho de sol, claro que faz bem, mas não dá para se torrar no sol ou tomar sol todos os dias, por mais, por exemplo, que 5 minutos, se você tem psoríase. Porque você pode se queimar também.
E se você se queima, você pode fazer lesão onde você tem psoríase. Um pouquinho de sol pode ser benéfico também. É benéfico, sem dúvida. Para todo mundo, não é só para quem tem psoríase. Doutora, e a gente estava falando também, antes de falar do sol e tudo, dos tratamentos de tomar, que creio que se chamam sistêmicos, correto? Exatamente. Então, assim, atualmente no Brasil, nós temos 3 tratamentos sistêmicos para psoríase. Que um remédio chama metotrexato, que é um remédio que precisa ter autorização do médico para tomar, não pode tomar sem autorização, porque ele pode trazer efeitos muito importantes, graves. Então, porque você está indo no teu médico a cada 30 ou 90 dias. A ciclosporina, que também é um remédio que precisa ter muito cuidado para tomar. Quando eu falo assim, gente, não é que seja perigoso para o médico que te prescreve para te orientar. Mas o que não dá é para nunca, jamais, pelo amor de Deus, é para o paciente tomar sem indicação, tá, gente? Citretina. Essas 3 são as medicações sistêmicas que nós temos no SUS e nos convênios, não importa, né, aqui no Brasil, para tratamento de psoríase. Depois, se o paciente ou não tem indicação ou falhou essas medicações, nós temos os biológicos. E aí sim, são essas injeçõezinhas que a gente fala, né, que o paciente vai tomar ou a cada semana, ou a cada 2 semanas, ou a cada 2 ou 3 meses. Que melhora muito a psoríase. São os melhores tratamentos que nós temos disponíveis atualmente no Brasil e no mundo. E a gente tem pelo SUS. Então, é uma alegria muito grande poder informar isso para os pacientes, porque em outros países não existem esses remédios gratuitamente, são remédios caros. E agora a gente acho que vale ressaltar, talvez quando a pessoa ouça esse podcast, isso já seja algo do passado, mas que a gente também existe uma luta, né, uma busca para que a Agência Nacional de Saúde Suplementar também dê acesso aos pacientes a esses medicamentos, porque eles ainda não estão incorporados pelos planos de saúde de uma forma obrigatória, né? Isso, então assim, ó, é muito doido, né, pessoal? Porque assim, paciente do SUS tem direito, mas paciente de convênio não tem. Então, claro que se você tem convênio, você também tem SUS, então você tem direito pelo SUS, mas não é obrigatório o seu convênio de pagar. E isso é uma luta que a gente está, a SBD, né, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a Psoríase Brasil, está nessa batalha há vários anos para tentar colocar este tratamento nos convênios, e a gente tem muita esperança que isso aconteça em breve, graças a Deus, no próximo ano eu acho que a gente vai conseguir colocar esses tratamentos nos convênios. Mas atualmente já tem alguns convênios que pagam esse tratamento, mesmo sem estar no que a gente chama de rol. Para quem está nos ouvindo, existem 2 leis, entre aspas, tá? Se você tem SUS, a lei chama a Conitec, que aí a gente chama de PCDT, que é o Protocolo de Diretrizes Clínicas de Tratamento. E para quem tem convênio, a lei que manda no convênio é a ANS, né? A Agência Nacional de Saúde, e a lei, entre aspas, é o rol, né? Então, se não está no rol, é como se fosse a lei, então o convênio não precisa pagar. É o que acontece hoje. Está no PCDT, ou seja, o SUS precisa pagar, mas não está no rol, ou seja, o convênio não precisa pagar. E isso vai mudar em breve, se Deus quiser. Então, se Deus quiser, o próximo ano já entra no rol. E quando os pacientes fazem uso dos medicamentos, existe uma mistura, por exemplo, que tem a pomada, tem os sistêmicos, tem a que a gente estava comentando da fototerapia e tem os biológicos. Ou seja, a gente tem no mínimo 4 tipos de grupos de tratamentos. Exato. Então, assim, sim, o teu médico pode fazer a misturinha dos grupos, né? O paciente fazer metotrexato, por exemplo, sei lá, e fototerapia. Ou fazer um tratamento biológico com um creminho. Ou fazer fototerapia com biológico. Isso pode ser feito, mas é claro que é o dermatologista especialista quem faz essa orientação. Por quê? Porque assim, gente, não é fácil, porque a gente tem que avaliar o paciente. Cada paciente é cada paciente tem uma doença prévia, cada paciente tem uma história familiar, cada paciente mora num local diferente. Então, a medicina, ela é personalizada, ela é feita olhando para você, paciente, como é que é a tua vida. Não adianta tu pedir fototerapia para um paciente que mora longe de uma fototerapia, né? Não é efetivo, não vai acontecer. Então, cada paciente, se tem um problema no fígado, não vai poder usar tal remédio. Se teve tuberculose, não vai poder usar tal remédio. Se tem chance de ter tuberculose, não pode usar tal outro remédio. Então, a medicina, ela é personalizada. A gente senta, avalia o paciente, avalia a história de vida, a história pregressa, onde ele mora, como é que é a vida dele, para oferecer o melhor tratamento para aquele paciente. Doutora, e outra pergunta sobre as barreiras de acesso aos medicamentos. A gente já comentou a questão dos planos de saúde, mas que no final o paciente, se ele entrar pelo SUS, caso o seu plano não ofereça, né, os imunobiológicos, ele pode ter acesso a esse medicamento. Mas como, claro,
sei que tu deves ter contato com vários outros colegas. Tu tá localizada aqui no Rio Grande do Sul, numa cidade que tem muitos recursos, que é reconhecida até pelo seu desenvolvimento, pela sua economia pujante. Mas hoje, no Brasil, os pacientes têm acesso aos medicamentos, à falha? O que tu sabes, assim? O que tu troca com teus pares? Ou qual é a realidade do nosso paciente? Olha, gente, a realidade é boa, tá? Honestamente, é muito boa. Porque hoje, em qualquer lugar do Brasil, o paciente consegue biológico, sim. Eu sei porque agora com telemedicina, eu tenho paciente até do Pará. Então, sim, a gente tá conseguindo biológico em todos os lugares do Brasil. E eu converso com meus colegas também. O que eu vejo, Ana, de maior entrave é o paciente conseguir, na minha visão, se eu estiver errada, vocês me perdoem, quem tá me ouvindo, mas é o paciente conseguir chegar a um dermatologista que trate o paciente grave. Que é a questão do acesso. O acesso ao médico, porque assim, quando chega no médico, no dermatologista, que trata esses pacientes, que tem experiência, que vai ou indicar ou encaminhar para alguém que tem experiência, ou vai tratar, esses pacientes, eles vão ser bem atendidos e eles vão ficar bem. Eles vão ter acesso ou pelo convênio ou pelo SUS. Agora, eu acho que hoje a minha visão é que mais difícil que o acesso à medicação, isso chega a ser até curioso, né? De tanto que a gente lutou para ter acesso à medicação, né? Mas hoje, na minha visão, a gente tem acesso à medicação, mas eu digo, os pacientes têm menos acesso, não menos acesso, mas têm ainda dificuldades de ter acesso ao dermatologista especialista. Posso, né, tá enganada, lógico. Como é que tá funcionando isso da telemedicina, por exemplo? Tu tá dizendo que tem pacientes do Pará. Eles distribuem pelo Brasil? Tu crês que é algo, a gente tá falando agora, esse programa tá sendo gravado no ano de 2020, em outubro, bem próximo ao Dia Mundial, aliás, né, doutora Jaque? E a gente tá no meio de uma pandemia. Tu crês que isso é algo que veio para ficar? Quer dizer, o que tá te parecendo, assim? Quais os benefícios também que isso pode ter trazido? Assim, ó, eu acho que a telemedicina veio assim, obrigatória, né? Porque em várias situações a gente precisou utilizá-la. E eu acho que isso foi interessante pra gente fazer um teste forte num período curto. Eu acho que a telemedicina vai funcionar, na minha visão, para pacientes, para revisão de pacientes e para perfis de especialidades, não para todas, minha opinião pessoal, tá, pessoal? Não tô falando assim, minha opinião de Jaqueline, né? Ela tá autorizada até o fim da pandemia, então assim que terminar a pandemia, que daí o presidente vai tirar o decreto, né? Aí a telemedicina já passa a não ser mais autorizada pelo CFM até segunda ordem. Então, o que tem acontecido comigo aqui, exatamente por ter muitos pacientes que às vezes saem nas redes sociais, me veem pela Psoríase Brasil ou por outros meios, procuraram a gente e a gente faz a consulta online. Mas eu tento sempre ter um colega perto que possa avaliar o paciente se ele tiver alguma urgência. Porque não adianta eu atender alguém lá no Pará se a pessoa tem uma urgência e não tem para quem veja o paciente, né? Então isso é bem complicado. Eu não acho que é uma coisa que possa ser viável. Então eu converso francamente com os pacientes e a gente combina assim. Então tem um colega, alguém que a gente possa ter contato e o paciente fica sendo consultado online por mim. E eu faço as prescrições, então tem Lins, tem paciente usando biológico, Pará tem paciente usando biológico. E na questão, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o Dermatonet, né? Daí já falando em SUS e mais como uma ferramenta que possa auxiliar no diagnóstico. Eu acho que é muito válido essas telemedicinas de especialistas, né? Para quem tá nos ouvindo é o seguinte, ó, é o médico do postinho que tem dúvida de uma lesão. Daí ele tira uma foto e manda para um especialista dermatologista que olha a foto e orienta, do tipo, trata tal coisa, ou não, tem que encaminhar porque isso pode ser, sei lá, um câncer. É assim que funciona. Eu acho isso muito válido, tá? Eu acho muito válido porque diminui a fila do paciente pro especialista, porque muita coisa tu vai conseguir tratar no posto, e porque referencia rápido, né? Encaminhar rápido aquele paciente que precisa de algum urgenciamento. Essa é a minha visão. Lembrando que a doutora Jaqueline está trabalhando também conosco numa proposta que visa esse acesso mais, numa quantidade maior, mais rápido, mais eficaz para os pacientes aos especialistas. E esta pode ser uma ideia, né, doutora? Pode ser um caminho? Olha, eu acho que, se Deus quiser, isso vai acontecer, essa lei vai passar e vai ser replicada em outros estados do Brasil. Na minha visão, isso vai ser a mudança do perfil do paciente com psoríase no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a nossa ideia é encaminhar prioritariamente os pacientes graves. Como? Treinando os médicos de saúde da família, ensinando a eles quem são esses pacientes,
o que deve e o que não deve fazer para os pacientes com psoríase e qual a importância de encaminhar. Os colegas, eu sei porque eu tive essa oportunidade de fazer uma espécie de piloto disso aqui em Santa Cruz e a gente teve muito sucesso. Os pacientes são encaminhados quando tem doença grave, rapidamente. Os pacientes têm um tratamento rápido, eles já vêm com os exames, quer dizer, facilita tudo para a gente conseguir instituir o tratamento. Então, eu tenho muita esperança. Eu acho, honestamente, que esse vai ser, assim, uma mudança de paradigma para os pacientes que são do SUS do Rio Grande do Sul. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir replicar isso fora do Rio Grande do Sul também. É verdade. Estamos aqui juntas, trabalhando muito. Obrigada, doutora Jaqueline. Eu vou lhe dar a palavra final para tu falares sobre os medicamentos, tuas considerações finais. E te agradecer imensamente a dedicação do teu tempo, do teu conhecimento compartilhado aqui conosco, com os nossos ouvintes, com o pessoal que está nos seguindo. Bom, primeiramente, muito obrigada, por terem me chamado. Eu adoro falar sobre isso. Eu adoro atender os pacientes com psoríase. E sabe por quê, pessoal? Porque a gente consegue transformar a vida desses pacientes. Se tem médico me ouvindo, é verdade, o médico sabe, o melhor pagamento que a gente tem é a alegria, é o paciente nos contar que mudou de vida, que agora tá feliz, que não tem mais vergonha, que tá tendo uma vida normal. Então, isso é possível, gente. Vocês que estão me ouvindo, hoje, no Brasil, o Brasil é o único país do mundo que dá os melhores remédios para psoríase pelo SUS. Psoríase é o meu pedido para você. Se você conhece alguém que tem psoríase, fala para essa pessoa que você conhece, ou para o teu familiar ou para o teu amigo. Se você tem psoríase, procura médico que trate tua psoríase. Se for por convênio, claro que é mais fácil, porque aí é só agendar um dermatologista. E chega lá e fala, doutor, o senhor trata psoríase grave? Ou na hora que marca a consulta, eu já pergunto. E para quem tem SUS, marca a consulta no teu posto de saúde, pede encaminhamento para o dermatologista, sim, é teu direito. Pede que você tenha esse direito. Seja o porta-voz da tua saúde, seja o ator principal da tua saúde. Solicite encaminhamento. Graças à atual medicina, que é baseada em evidência, que é feita de uma forma muito ética, muito correta, ajudar os nossos pacientes. Isso é o que faz a gente trabalhar dia e noite, incansavelmente, para mudar a vida dos pacientes. Querida, muito obrigada. Mais uma solicitação, deixe suas redes sociais, por favor, para o pessoal poder te seguir e tenha mais acesso a mais informações. Claro. Gente, as minhas redes sociais no Instagram e Facebook, tá? Clínica Jaqueline com I no final, Barbosa com Z. Clínica Jaqueline Barbosa. E eu tenho um site que é clinicajaquelinebarbosa.com.br também. Vai ser um prazer ver vocês lá. Vocês vão ver que a gente tem bastante informação sobre psoríase e outras doenças de pele também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, chama que a gente ajuda. Ai, querida, muitíssimo obrigada. E nós agradecemos a audiência de todos. Lembramos para você assinar gratuitamente este programa na sua plataforma ou agregador favorito e também recomendar o nosso podcast. Siga a página da Psoríase Brasil no Facebook, que é Psoríase Brasil, ou no Instagram, que é pelo perfil Psoríase Brasil _oficial. Você também pode acessar o nosso site, psoriasebrasil.org.br, para mais informações. Um abraço a todos e até o próximo capítulo.